Aqui no nosso site, dá uma olhada com uma reportagem exclusiva. 31 das propostas para mudar lei de cotas prevêem reduzir vagas para negros. Reportagem do Eudson Ribeiro, responsável pela crescente entrada no ensino superior de pessoas que se autodeclaram negras, pretas ou pardas. A lei de cotas deve passar por momento decisivo no mês de agosto, quando a ação afirmativa poderá ser revisada. A legislação, que desde que foi sancionada tem ampliado a presença de não brancos em cursos concorridos, como medicina e direito, também foi bem sucedida em diversificar as universidades públicas como um todo. Dados da plataforma Quero Bolsa mostram que, entre alunos matriculados no ensino superior, negros eram 3 milhões em 2018, número 75 maior do que em 2014. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, ABPN, obtida com exclusividade pelo UOL, mostra que das 67 proposições que pretendem alterar a lei no Congresso Nacional, 31 podem prejudicar direta ou indiretamente a reserva de vagas para negros. 20 ampliam direitos garantidos pela legislação vigente e 16 são consideradas neutras por abordarem temas como programas de assistência financeira para universitários cotistas e pós-graduandos, sem entrar no mérito da oferta de vagas. Segundo esse levantamento, que foi realizado entre setembro de 2021 e janeiro, agora deste ano, 10 projetos que buscam eliminar o critério racial de reserva de vagas a pretos e pardos tramitam na Câmara. Entre eles, o de autoria da deputada Daiane Pimentel, do União Brasil da Bahia. A principal justificativa em defesa desse tipo de projeto é que o critério socioeconômico deveria ser o único em consideração para a reserva de vagas. Sobre esse assunto, eu falo agora com Dalton Aparecido Felipe, que é da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Dalton, seja bem-vindo, boa noite para você. Primeiro, quero te ouvir sobre esses números que eu mencionei aqui. Qual que é a impressão que te passa sobre esses projetos que estão tramitando em Brasília? Qual que é o interesse por trás deles? Boa noite, Diego. É uma honra estar aqui contigo, é uma honra poder falar sobre esse tema, né? E é fundamental lembrar que toda vez que quando nós falamos sobre cotas raciais no Brasil, nós falamos sobre um projeto de Brasil que visa a inclusão, que visa a construção de igualdade a grupos que historicamente foram vulnerabilizados e, no caso especificamente das cotas raciais, nós estamos pensando na população que é vítima, que muitas vezes por causa do racismo não consegue estar em algumas instituições, entre elas a universidade. Então, quando a gente tem uma série de projetos que visam mudar a Lei 12.711, né, no seu critério racial, e principalmente desses projetos, a retirada do critério racial, você também está querendo, de certa forma, boicotar um projeto de país e a entrada de determinados grupos, como a população negra, nas universidades. Então, é fundamental lembrar, inclusive, que o que está por trás disso é a afirmação, como disse a deputada, né, e como ela fala, de que no Brasil não há racismo. Nós temos que lembrar que o objetivo central da Lei 12.711 é combater o racismo, né? E, por consequência, ela também melhora a situação social da população negra, mas o objetivo dela é combater o racismo. E aí a gente tem que lembrar que nós temos atualmente um governo e nós temos parte de um Congresso que argumenta que não há racismo no Brasil, né? E se não há racismo no Brasil, não precisaria de leis para combater o racismo, como a lei de cotas, né? O que nós, da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negras, não só nós, mas uma série de associações, sociólogos, cientistas políticos, juristas, discordamos fortemente dessa afirmação. Inclusive, nós sabemos que o próprio STF, né, em 2012, ao julgar a ADPF 186, reafirmou e confirmou que as cotas raciais é uma política, uma estratégia de construção de igualdade no Brasil que permite que a população negra, né, não só ela, mas os povos indígenas também, possa estar em instituições como a universidade, e lembrando que a universidade é um espaço essencial, inclusive para uma produção de conhecimento diversificada e aumento de representatividade da população negra em profissões que a gente vê um percentual
população negra, entre elas, por exemplo, o próprio jornalismo, direito, medicina. Então, ter a presença dessa população negra nesse espaço é combater o racismo. E me parece que projetos que visam a retirada do critério racial da lei de cotas, o que eles querem reafirmar ou é um país que não tem racismo, que só existe na cabeça deles, ou é um país que permita a construção que parte, mais de 50% da sua população sofra racismo sem o Estado se responsabilizar ou adotar qualquer medida de combate, não só combate ao racismo, mas de combate e diminuição dos efeitos do racismo sobre a vida dessa população. Ô Delton, qual que é a expectativa para agosto? O que você está esperando em relação a essa possível mudança? Então, é fundamental reafirmar, né? Vocês passaram o jornal todo comentando o contexto que a gente vive. Nós estamos num contexto jurídico-político muito frágil, né? Um contexto jurídico-político muito ruim para as políticas sociais e políticas de inclusão e diversidade, né? O que necessariamente a gente gostaria é de estar no melhor contexto, né? Mas, independente do que aconteça em agosto, e aí lembrando que, para que essa lei seja avaliada, você vai ter o Congresso, principalmente a Câmara, colocar ela em votação, então a gente não sabe se isso vai ser. Lembrando que nós também temos uma série de projetos, né, que visa aí já propondo a extensão do prazo de avaliação da lei. Então, nós temos um contexto indefinido aí para agosto, né? Nós temos um contexto, por quê? Porque nós também temos uma Câmara, principalmente um Congresso que muitas vezes os rituais não estão sendo mais seguidos, nós não sabemos muito como o contexto político vai estar. O que eu tenho como certeza é que é independente do caminho que se direcionar e do caminho que for tomado esses projetos, você vai ter uma sociedade civil, um movimento negro e uma sociedade que luta contra o racismo e aqueles que acreditam numa sociedade antirracista lutando para a permanência das políticas de cotas e não só a permanência, né, a proteção dessa lei. Mas essa lei, para além de ser protegida, ela precisa ser ampliada. Ela precisa ser ampliada para pós-graduação. Nós precisamos, inclusive, não só de alunos negros e negras nas universidades, nós precisamos de um maior número de professores negros e negras na universidade, assim como juízes e juízas, né? Então, o que a gente requer, o que a gente entende é que ela tem um papel fundamental e ela aumentou, sim, o número de pessoas negras em diversas instituições que elas não estavam. Mas isso ainda não é suficiente para a gente dirimir os impactos que mais de 450 anos de racismo ou mais de 500 anos de racismo que nós temos nesse país, né? Então, é fundamental lembrar que, independente do caminho que vai ser tomado, né, daqui para agosto ou mais futuramente, você vai ter, acredito, uma sociedade civil mobilizada para a proteção dessa lei. Por quê? Proteger essa lei é garantir e proteger um projeto de país democrático, justo, em que tenham igualdade independente da sua cor. Por quê? O que a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a cor da sua pele, né, as suas características, ela é um fator de desigualdade. E nós precisamos aumentar a representatividade da população negra em diversas instituições, de diversas profissões. E até hoje, a lei de cotas, ela foi a única política, ou uma das políticas que conseguiu fazer isso. Alguns autores afirmam que ela é uma revolução silenciosa. Eu não diria que ela é tão silenciosa assim, já que estamos aqui lutando para protegê-los. Não só pessoas negras, mas também muitas pessoas brancas entendendo que é fundamental que o combate do racismo no Brasil é um projeto de pessoas negras e pessoas não negras. É um projeto de defesa de democracia.